Fala pessoal, professor Alanson Silva aqui novamente trazendo mais uma aula para preparação e dessa vez questões que são comuns à prova da Polícia Militar de São Paulo e da prova da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Uma pela VUNESP e a outra ainda não tem banca definida. Prova para soldados. Então vamos para cima que aqui a gente se prepara para tudo. Questões, estou trazendo hoje 3 questões de porcentagem. As primeiras são bem simples, mas são com elementos que são muito importantes nós sabermos. E a última é um pouco mais pesada, beleza? Então já lembrando, se inscreve no canal, deixa sua curtida, deixa um comentário aí para mim. E se você quiser se preparar para o concurso da Polícia do Rio de Janeiro, aqui no link, tá? Aqui na descrição tá o link do meu curso com desconto ainda esse mês. Vamos para cima. A primeira questão, Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul diz: o item para compra sofre um aumento de 10% e no mês seguinte seu preço diminui 5%. Então é correto afirmar que o preço atual em relação ao inicial sofreu um aumento ou decréscimo. Bom, a gente sabe que quando a gente fala de porcentagem, uma das formas que a gente tem mais importantes, um dos conhecimentos mais importantes que a gente tem que dominar é o aumento e o desconto. Dar um aumento e um desconto, a gente tem que pensar que a gente não vai calcular uma regra de 3 e calcular um acréscimo, por mais que em questões desse tipo aqui seja até possível, porque a gente diminui os nossos cálculos e acelera a nossa resolução e fica mais fácil de fazer. Vou resolver essa questão de 2 formas diferentes com vocês. A primeira é por aumentos e descontos. O que a gente faz? Se eu quero dar aumento de 10%, o que significa isso? Significa pegar os 100% que eu tenho no momento e acrescentar 10% do valor, ou seja, significa calcular 110% do valor inicial. Lembrando que porcentagem é simplesmente uma fração de denominador 100. Então 110% é 110 sobre 100, que é a mesma coisa que 1,1. Então se eu quero 10% de um valor X, 10% de acréscimo de um valor X, esse D matematicamente nós sabemos que é uma multiplicação. Então, para dar um aumento de 10%, vamos fazer aqui embaixo, é simplesmente pegar o valor inicial X e multiplicar por 1,1. Se fosse 20%, 1,2, 30%, 1,3, 45%, 1,45. Então, isso é um aumento. E o desconto, Alanson? Bom, pensa num desconto de 10%. Um desconto de 10% seria pegar o 100% e tirar 10% dele. Seria calcular 90% do valor inicial, ou seja, 90 sobre 100 seria multiplicar esse valor inicial por 0,9. Então, dar um desconto de 10% é a mesma coisa que calcular 90% daquele valor, ou seja, multiplicar por 0,9. Então, nesse caso aqui, é interessante, como ele está dando um desconto de 5%, né, o preço diminui 5%, vai ser 95% do valor. Então, nós vamos multiplicar por 0,95, ou você pode trabalhar também com 95 sobre 100, vai dar no mesmo. Mas aí muita gente se embola. Ah, mas foi 10% de aumento, depois 5% de redução. Como eu faço isso? Gente, quando a gente está falando esses D sequenciais, calculando porcentagens de valores, frações de valores, é só você sair multiplicando tudo, porque é 10% do valor inicial e 5% desse acumulado. Então vai ficar x vezes 1,1 vezes 0,95. É esse DDD. 5%, ou seja, 95% de 110% de x. Beleza? Então, ó, estou calculando 95% de 110% de x. 1,1 vezes x vezes 0,95. Aí no final, é só eu calcular 0,95 vezes 1,1. Multiplicação aqui é só a gente multiplicar normalmente, né? Ignora as vírgulas. Vai ficar 5,9 aqui 0, não precisa colocar. 5,9 fica 5, dá isso daqui. 3 casas depois da vírgula a gente coloca assim. E aí você me pergunta, poxa, Alanson, mas o que significa 1,045x do valor inicial? Vamos agora transformar para fração. 1,045, tu concorda que é 1 mais, ou melhor, vamos botar assim, ó, isso é 104,5 sobre 100, porque eu botei sobre 100, andei 2 casas com a vírgula. Isso é a mesma coisa que 104,5% de x.
Então, se era 100% de X, agora é 104,5%, a gente teve os 100% originais mais 4,5%, ou seja, um acréscimo de 4,5%. E agora eu vou te dar uma dica muito grande para fazer esse tipo de questão e outras parecidas também com uma possibilidade e facilidade. Quando a questão de porcentagem, ela não te der um valor fixo, ela só está falando de aumentos e descontos por percentuais, ela não está dando um valor fixado, como a terceira questão que nós iremos fazer vai mostrar, você pode atribuir valor inicial. Então pensa, o item, vamos dizer que o item custava R$100. Você deu um aumento de 10%, 10% de R$100 ele está custando agora R$110. Você deu um desconto de 5%, é 5% disso daqui. Tu pode até fazer uma regra de 3, ó. Se 110 é 100%, quanto é 5%? Multiplica cruzado, 100 vezes 5, ou 100 vezes x igual, isso daqui vai dar 550, x é 550 sobre 100, e aí a gente vai cortar aqui, né? Vai ficar 5,5. Então, ó, tem um decréscimo de 5,5, a gente vai tirar aqui, ó, 110 menos 5,5. Isso vai dar 5, aqui 9, 4, 10. Mesma coisa, beleza? Então fica a dica, ó, novamente, vale o seu like, essa dica que eu estou dando aqui, fazendo as questões de várias formas possíveis para você ter um repertório aumentado e destruir na prova. Vamos para a segunda. Para determinado concurso que foi realizado em 2 etapas, inscreveram-se 2.000 candidatos, dos quais 30% passaram para a segunda etapa. Entre os candidatos que passaram para a segunda etapa, 12% foram aprovados. O número de candidatos aprovados foi, então, olha só, inscreveram-se 2.000. 30% passaram, então são 30% de 2.000. Aqui eu não estou dando um acréscimo nem um desconto, eu estou calculando exatamente 30%. E 12% dessa galera foram aprovados. Então, ó, é 12% de isso daqui, 12% de 30% de 2.000. Não precisa colocar parênteses porque é só multiplicação. Aqui, gente, é molezinho, ó, vamos cortar os zeros. 1, 2, 3, 4 zeros em cima, 1, 2, 3, 4 zeros embaixo. Desculpa, ainda estou doente, tá, gente? Aqui, 2 vezes 3, 6 vezes 12, 72, muito fácil, não precisa fazer na regra de 3. 2.000 é 100%, quanto é 30%? Aí subtrai. O resultado é 100%, quanto é 12%? Aí subtrai. Aqui você aprende a fazer, ó, diretão, tranquilidade. Agora vamos para cima da pedreira. Essa daqui, se não me engano, é da Polícia Militar de São Paulo, eu esqueci de colocar aqui. Agora, PM de Minas Gerais. Essa daqui é casca grossa, presta muita atenção. O IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, desconta do salário anual dos policiais certa porcentagem para o plano de previdência. O desconto é de X% sobre 72.000 de renda anual, mais X mais 2,5% sobre o montante anual do salário que excede 72.000. O soldado Jonastácio teve um desconto total de X mais 0,25%, não é a mesma coisa, um é 2,5%, aqui é 0,25% do seu salário anual para o plano de previdência. O salário anual do soldado Jonastácio em reais, sem desconto do plano de previdência é... Qual o problema desse tipo de questão? Qual a dificuldade desse tipo de questão? É você entender o que ele está falando. E esse tipo aqui de desconto, que também tem a ver com o imposto de renda, muita gente não consegue entender, se embola. Aqui nós temos 2 faixas de cobranças. O cara vai ter uma cobrança, digamos que ele ganha mais de 72.000. O salário dele vai ter descontos em 2 pontos. Primeiro ponto, dos 72.000 que ele ganha, vai ser descontado X%. Beleza? O que passar disso? Vamos supor que ele ganhe 80.000. O que passa de 72.000? R$8.000, certo? Ele não vai ter desconto de X mais 0,25 dos 80.000. Os 72.000 iniciais têm um desconto de X%, e esses 8.000 que passaram dos 72.000 vão ter um desconto de X mais 0,25%. E o desconto dele vai ser isso somado, certo?
Não, aqui é 2,5, né? 0,25 é o que ele teve no total. Então, repara, X% dos 72 mil mais X mais 2,5%. Esse X mais 2,5% é que a gente não sabe quanto é X. Por exemplo, se X for 3%, ele tem 3% de desconto no 72 mil e 5,5% de desconto em 8 mil. Entenda, não é 5,5% de desconto em tudo. Os primeiros 72 mil são X% e o restante que passar de 72 mil é X mais 2,5%. Aí ele diz que essas duas porcentagens, para ele, para o Jonastácio, resultou num desconto de X mais 0,25% do salário total. Bom, vamos pensar um pouco. A gente não sabe quanto ele ganha a mais dos 72 mil. Então vamos botar aqui um K. Pensa comigo. O salário total do Jonastácio, o salário dele total vai ser o quê? 72 mil mais K. E o que a gente tem que pensar? Primeiro ele sofre a taxa de X%. Vou fazer de outra cor aqui, ó, para ficar mais tranquilo para você. X% de 72 mil. Esse foi o desconto que ele recebeu nos 72 mil. Mais X mais 2,5% de K, o porcento de K, que foi o que passou de 72 mil. Isso resultou em um desconto total de X mais 0,25% do salário total dele, que é o quê? 72 mil mais K. Essa é a parte mais difícil, você entender todo esse passo a passo. Então essa questão é bem difícil. Agora nós vamos resolver as contas. Repara, isso são multiplicações. Então nós temos aqui, ó, 72 mil K sobre 100 mais X mais 2, vou fazer logo a distributiva aqui, tá? XK mais 2,5K sobre 100 é igual. Aqui também vai ter uma distributiva, ó. X vezes 72 mil, 72 mil X. X vezes K, XK. 0,25 vezes 72 mil, se eu não me engano, 0,25 é... Desculpa, 1 sobre 4. Então é 72 mil dividido por 4, né? Isso daqui vai dar 1, sobra 3, 2, 1, 8, 1, 2, 3. 18 mil. Então isso daqui vai dar mais 18 mil, certo? Mais 0,25K. Isso tudo aqui também sobre 100. Repara, como todos os termos estão sobre 100, eu posso cortar. É como se eu multiplicasse a equação toda por 100. Concorda comigo? E aí vai ficar o seguinte, olha só. Vou só reescrever ela para ficar visual para você, ó. Vai ficar 72.000K mais XK mais 2,5K. Vou fazer o seguinte, vou puxar logo esse 72.000K para cá, ó. 72.000K. Vou puxar esse XK para cá também negativo. E aí vou deixar o resto Não, vou botar menos 0,25K igual a 18 mil. Beleza. Certo? Beleza, beleza. E aí isso daqui vai ficar como? 72.000K menos 72.000K dá zero. XK menos XK dá zero. 2,5K menos 0,25K vai dar 2,25K. Então, 2,25K é igual a 18 mil. 18 mil? Tem alguma conta errada aqui. Eu fiz 72 mil vezes 0,25. Não, tá certo. Então, 18 mil, isso daqui vai dar K
igual a 18.000 dividido por 2,25. 18.000 dividido por 2,25. 2,25 a gente iguala aqui, né? Bota 2 zeros aqui e divide por 25, certo? Por 225, na verdade. Beleza. Aqui vai dar, se não me engano, 8. 8 vezes 5, 40. 0 vão 4. 16 com 4, 20. Vão 2. 16, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8.000. Beleza. Então, o K é 8.000. Bom, o K era o valor que nós tínhamos acrescido no salário. Cara, por acaso deu certinho o meu exemplo, né? Então, ó, a gente tem aqui 72.000 que ele ganha, né? Ele ganha 72.000, mais esse K que excedeu, que é 8.000. Isso daqui vai dar os 80.000 que nós temos aqui, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, é muito importante. O canal está chegando a 10.000 inscritos, isso é muito importante para mim. Compartilha o vídeo com quem você sabe vai fazer as provas e com pessoas que você acredita que precisam de ajuda em matemática para concurso. Vejo vocês na próxima, galera. Fui!